Bem, nosso estudo de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Emmanuel comenta na lição 100 do livro Caminho, Verdade e Vida, Auxílios do Invisível. Os homens operam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual, não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, no ambiente católico por intervenção dos eleitos, no ciclo protestante por manifestação do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. O essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua, contudo o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Que lição maravilhosa, que lição oportuna. A gente recebe o tempo todo informações de que devemos aprender a desenvolver em cada um de nós uma independência, uma autonomia. E Jesus fala para a gente o tempo todo, né? Quer seguir o caminho? Qual é o caminho? Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos, aqueles que são pobres de espírito, ou em outras palavras, humildes. Vem lá todas as bem-aventuranças, e Jesus não cansa de recomendar a gente como a gente fazer por conta própria, sem depender de mais ninguém. Toma esse caminho, e esse caminho vai ser útil. Mas a verdade é que aqui nesse mundo, a gente tem a interferência, sim, do plano invisível o tempo todo. E é por isso que, independente do credo, da religião, e até Emmanuel é sempre muito feliz, porque o Emmanuel, como cristão que ele abarca todos como irmãos, católicos, protestantes, somos todos irmãos, toda a humanidade, todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Deus, mas ele se apega mais ao círculo do cristianismo, que é o que está mais com afinidade com a gente. Ele vem falar, no meio protestante, então as pessoas vão falar muito do Espírito Santo, da manifestação, intervenção do Espírito Santo. Outro vai falar dos eleitos, tem lá os termos que são usados. E outra dos guias protetores, não interessa qual é o nome que vocês vão usar, porque para um Deus de amor não existe formalidade. Não é igual aqui na Terra que tem que tratar por Vossa Excelência, por Meritíssimo, por pessoa. Não tem essa nomenclatura aqui para gente. Deus é pai de amor o tempo todo. E a interferência, a intervenção, ela acontece sempre para nos ajudar, muitas das vezes, sem a gente perceber. Nesse caso aqui, foi muito claro para Pedro, porque a gente, quando ouve falar em prisão, a gente imagina os presídios dos dias de hoje, e sabe que os presídios dos dias de hoje ainda existem presídios que são cruéis demais ao redor do planeta. Mas não se compara com os presídios da época em que se conta, né, pela história, que as pessoas raramente saíam dos presídios vivas. Era muito difícil alguém sair, igual José lá no Velho Testamento, que lia sonhos, sair vivo de uma prisão daquela. Todo mundo saía da prisão morto, não saía da prisão. E aí, de repente, Pedro informa, ou melhor, que informa é Lucas, né, no narrativo dos Atos dos Apóstolos, que Pedro estava preso, e de repente um anjo aparece, um espírito aparece e começa a o guiar por dentro da prisão para o tirar daquele ambiente. Por quê? Aí está sendo uma interferência, uma direta mesmo, em cima daqueles que eram os pilares sobre a qual ia ser construído, foi construído efetivamente todo o edifício que a gente conhece hoje como cristianismo para o mundo, como Boa Nova, como Evangelho para todo mundo. Então tudo bem, ali aconteceu uma interferência, mas essas interferências menores, elas acontecem com a gente o tempo todo, de maneira
que a gente vai convidar a todos a pensarem no seguinte: façam o trabalho de vocês com dedicação e de coração, que quando a gente estiver fazendo de coração, a gente vai ter proteção. E outra coisa, só vai acontecer com a gente aquilo que realmente tem que acontecer para o nosso aprendizado. Então eu fico vendo assim, né, uma vez assistindo uma querida palestrante, ela falando, não, a gente tem que tomar cuidado que o pensamento, ele tem muito poder. Então eu chamei uma pessoa para me acompanhar, que eu ia fazer uma palestra num lugar dominado pelo tráfico de drogas aqui no Rio, e a pessoa falou assim, não, mas aquele lugar é muito perigoso e tal, e depois de um tempo ela falou, tá bom, eu vou com você. Eu falo, não, agora quem não quer que vai ser você, porque do jeito que você está pensando, você vai atrair para a gente. Deixa eu ir sozinho mesmo, que eu estou indo para cumprir meu papel, e o que tiver que acontecer comigo vai acontecer, eu vou para lá para trabalhar e acabou. Ou então vou dar um outro exemplo, que teve um amigo que eu conheço que ele realmente não deixou de ser assaltado. Ele foi assaltado num trabalho desse. E quando ele foi assaltado, ele por ter uma mediunidade assim, mais ostensiva, por perceber os espíritos, um espírito apareceu do lado dele e falou assim, ó, agora agradece a Deus, porque quando você lá atrás, você não lembra disso, mas lá atrás, em outras experiências, você assaltava as pessoas, você utilizava de violência. Ele não utilizou de violência, só levou a tua carteira e teu celular. Quer dizer, então tem coisas que não vão deixar de acontecer com a gente, porque é uma forma de aprendizado, é o resgate, está sendo permitido pelo Pai, mas quando a gente coloca na cabeça que, ó, na verdade, tudo que acontece comigo está sendo permitido e é para mim a educação, eu começo a fugir dessa história de, ah, não, foi a maldade, foi o lado ruim. Não, não tem essa coisa, tudo no final acaba se transformando em experiência para o nosso aprendizado, tudo no final está sendo para enriquecer a gente, para fazer a gente evoluir. Não tem que ter essa coisa, né, esse medo de trabalhar. Então, principalmente quando se está trabalhando no bem, você vai ver algumas coisas. Tem uma coisa que eu contava muito em palestra quando eu fazia, há muito tempo, como se tem muito tempo mesmo, se tem uns 15 anos pelo menos, de eu chegar num determinado lugar e ser recebido por 5 pessoas armadas. E na hora que eu vi as pessoas armadas, é claro, eu estava dirigindo o carro, eu abri a janela do carro, eu fui na direção deles e perguntei para eles onde ficava a casa da pessoa que eu estava procurando, se eles conheciam. De repente uma pessoa lá de dentro vira para mim, eu te conheço, seu nome é Robson. Eu falei, conheço, é uma mulher que estava falando comigo, né? Ela olha para mim e fala assim, você não lembra de mim, não? Aí eu falei, não, você deve me conhecer mesmo, que eu sou músico, muita gente acaba me conhecendo, eu não conheço muita gente. Mas o que foi? Ela não lembra mesmo, não? Aí ela falou, Nelson Hungria. Nelson Hungria é o nome de um dos presídios femininos no Complexo de Bangu. Tem Talavera Bruce e tem Nelson Hungria. Talavera Bruce do lado de fora e Nelson Hungria lá do lado de dentro, que é o Bangu 7. Se não mudou nada desde a época que eu trabalhava. Ela era uma menina que estava cumprindo pena, via o nosso grupo de estudo passar no meio das celas, que a gente ia para lá para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e sabia o meu nome, mesmo sem participar do grupo. Aí ela vira para os 5 e fala, pode liberar esse aí, que ele é daqueles, com essas palavras, daqueles troços de Kardec, de Espiritismo, não tem nada a ver não, pode liberar ele. E eu agradeci por fazer parte desses troços de Kardec e de Espiritismo. E falei, não, eu não tenho que ter medo mesmo de fazer qualquer trabalho, porque a intervenção ela vai acontecer, e ela acontece muitas das vezes sem a gente perceber, quando a gente está nesses deslocamentos, quando a gente está no meio do trabalho, ela vai acontecer sim. Algumas que tiverem que acontecer para o nosso aprendizado, vão acontecer também, porque, como diz aqui na narrativa, Emmanuel faz questão de lembrar, ó, o anjo ajudou Pedro até determinado ponto, daqui a pouco ele saiu e deixou por conta própria, para que não exista viciação. Não tem que ter viciação, nós temos que aprender a fazer por conta própria mesmo, e é através do suor mesmo e do nosso sangue que a gente vai aprender e vai evoluir. Fica aí o recado para cada um, porque a gente tem a mania de começar um trabalho e não terminar, e às vezes nem começa. Vou ou não vou? Aí quando começa não dá continuidade. E trabalho, ó, a gente tem que aprender uma coisa, luz se acende e tem que se levar adiante. Não pode deixar a luz apagar. Trabalho no bem não pode parar nunca. Se um dia a gente tiver que abandonar um determinado trabalho por necessidade profissional, família, prepara um outro para tomar o seu lugar e saia no momento certo que aquele outro esteja preparado para dar continuidade. Mas não pode parar não, porque a necessidade é muito grande e o trabalho está aí nos chamando o tempo todo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre,
E mais uma vez a gente agradece a Emmanuel pela reflexão.